Jesus, quando foi perguntado a ele como orar, em Mateus capítulo 6, verso 9, ele diz assim: santificado seja o teu nome, nos ensinando essa santificação ao nome de Deus. Tem expressões que a gente ouve às vezes, por exemplo, o cara lá de cima, o jargão que a gente ouve na TV, né? Ou algumas pessoas que quando vão se tratar de Deus, acham que tem direito de receber alguma coisa. Eu te ordeno, Senhor, o Senhor faça isso na minha vida. Como se nós pudéssemos, né? Como se nós pudéssemos ordenar a Deus. Isso são maneiras equivocadas de trazer o nome de Deus ou de invocar a Deus, pastor Arilton? São maneiras equivocadas da gente se referir a Deus? Isso. Ou as pessoas estão sendo sinceras naquilo que conhecem? Eu acredito que uma pessoa que não tem conhecimento da santidade de Deus, nem dos princípios da Bíblia, pode até em algum momento fazer referência, Sim. Mas muitas vezes é usado de forma pejorativa, né? Então Deus não é uma pessoa como nós. Ele é um ser criador de todas as coisas, que nos criou, provou seu amor ao dar seu filho e deve ser amado e respeitado, tratado com toda a reverência. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje iremos ver a santidade que o nome de Deus carrega. E o pastor Arilton Oliveira, junto com os seus amigos pastores, irão falar especificamente sobre a santidade do nome de Deus. Pois o terceiro mandamento, Deus nos diz que não devemos tomar o seu nome em vão. E muita gente tem feito isso, tomado o nome de Deus em vão, colocado o nome de Deus em lugares que não se deve. E no vídeo de hoje iremos aprender a santidade que esse nome carrega. Se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal. E também, se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Bem, vamos avançando com o nosso estudo, hoje aprendendo sobre o terceiro mandamento da santa lei de Deus. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Levar em consideração é a santidade que o nome de Deus carrega. O Salmo 111, né, verso 9 diz: santo e tremendo é o seu nome. Ou seja, o nome de Deus é santo e é tremendo. Essa percepção da santidade de Deus, ela fica muito clara nas cenas que a Bíblia apresenta a respeito de Deus estando no seu trono, onde ele aparece várias vezes sendo adorado por milhares e milhares de seres. E quando nós vamos lá para o cântico de Isaías, por exemplo, né, Isaías capítulo 6, é uma das visões do trono de Deus. Ali os querubins e serafins louvam constantemente dizendo: santo, santo e santo. Então essa expressão, ela carrega essa reverência da criatura para com o Criador. Então Deus é santo e os nomes a ele atribuídos também são santos. E nos foram dados para revelar um pouco sobre ele e para criar em nós o sentimento de reverência para com Deus. Nós naturalmente fomos criados, destinados ou condicionados para adorar um ser superior a nós. E quando não fazemos isso com Deus, nós buscaremos em outras fontes. A oração modelo, né, pastor Josemar? O próprio Jesus, quando foi perguntado a ele como orar, em Mateus capítulo 6, verso 9, ele diz assim: santificado seja o teu nome, nos ensinando essa santificação ao nome de Deus. Interessante que você olha para a Bíblia, quando Deus se manifestou ali para o povo de Israel, ali no Êxodo, o povo ficou apavorado, né? E falou: que o Senhor fale contigo, Moisés, e você transmita para nós, para ver a grandeza, a santidade desse Deus. E o povo entendeu que eles eram pecadores, né? E era impossível eles terem esse relacionamento, vamos dizer assim, desta forma com Deus, por causa da santidade de Deus. Eu, por onde tenho passado, tenho falado para a igreja, nós nascemos para fazer 3 coisas. Primeiro, eu nasci para amar e ser amado. Por quê? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Então, eu nasci para amar e ser amado. A segunda coisa que eu nasci para fazer, nós nascemos para louvar. Nós gostamos de ouvir a música, gostamos de cantar, e nós nascemos para louvar a Deus, o ser superior. E a terceira coisa que nós nascemos para fazer, nós nascemos para adorar. Adorar esse Deus, esse ser superior. Então, aí que está o X da questão. As pessoas, por não conhecer esse Deus, né, porque é superficial, se você olha a quantidade de denominações religiosas que tem dentro do cristianismo, e daí você pega a Bíblia, Deus, só um exemplo bem rapidinho, você pega no Gênesis, Deus fala assim, ó, Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos que estão no jardim, mas aqui que está no meio do jardim não comam, vocês vão morrer. Daí o inimigo, ele usa uma serpente, começa um diálogo com a mulher, e ele já distorce a palavra de Deus. Ele fala, assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores, Deus não tinha dito isso. Deus falou para comer de todas as árvores. Então,
O inimigo, ele usa a palavra de Deus de uma forma distorcida e as pessoas não conhecem a Deus. E se você olha para a Bíblia, no livro de João 5,39, Jesus falou assim, ó, examinar as Escrituras, vocês não querem ter a vida eterna? Elas falam de mim. E você vai para João 17,3 e fala assim, ó, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós queremos ter a vida eterna, nós precisamos conhecer esse Deus. E ao conhecer esse Deus, nós vamos ver como ele é soberano, como ele é grandioso e como ele é santo. E daí, quando nós buscamos conhecer esse Deus e vemos isso nele e nós olhamos para nós, daí sim nós começamos a ver como nós somos pequenos. Nós não somos nada, somos fracos, somos falhos. Mas enquanto nós não conseguimos olhar para Deus desta forma, às vezes a gente fica até se comparando, né? Achando que a gente é alguma coisa perto do que Deus é. E a gente não é nada. Tem expressões que a gente ouve às vezes, por exemplo, o cara lá de cima. O jargão que a gente ouve na TV, né? Ou algumas pessoas que quando vão se tratar de Deus, acham que tem direito de receber alguma coisa. Falei, eu te ordeno, Senhor. O Senhor faça isso na minha vida. Como se nós pudéssemos, né? Como se nós pudéssemos ordenar a Deus. Isso são maneiras equivocadas de trazer o nome de Deus ou de invocar a Deus, pastor Arilton? São maneiras equivocadas da gente se referir a Deus? Isso. Ou as pessoas estão sendo sinceras naquilo que conhecem? Como é que nós podemos... Eu acredito que uma pessoa que não tem conhecimento da santidade de Deus, nem dos princípios da Bíblia, pode até em algum momento fazer referência, Sim. mas muitas vezes é usado de forma pejorativa, né? Então Deus não é uma pessoa como nós. Ele é um ser criador de todas as coisas, que nos criou, provou o seu amor ao dar seu filho e deve ser amado e respeitado, tratado com toda a reverência. Tem até uma menção, né, da escritora norte-americana Ellen G. White: todos deveriam meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com a intuição de seu exaltado caráter. Seu santo nome deveria ser pronunciado com reverência e solenidade. Então, a gente quando vai, por exemplo, diante de um juiz, não sei se vocês já participaram aqui de audiências, né, audiências públicas. Eu fui indicado certa vez para o júri, né, da minha cidade, e a gente vai lá está o juiz, a gente não vai lá de sandálias, de bermuda, de uma camisa regata, não. A gente vai num tribunal e coloca ali a melhor roupa que a gente puder para representar bem, para estar diante de uma pessoa que é uma autoridade, que vai tomar ali uma decisão, que vai dar um curso à vida de um acusado. Então, a gente entende que o momento é solene, a pessoa é solene, desperta uma reverência. Imagine Deus, né? E eu pergunto para você, e na presença de um juiz, como você falou, como que é o linguajar? A gente não pode usar palavras frívolas, né? Supérfluas. Excelência, meritíssimo, né? Os pronomes de tratamento são diferenciados. Então, quanto mais quando se trata com Deus. Então, nós devemos estar atentos a esse mandamento, porque é isso que ele nos ensina. Agora, a Bíblia, e nós estudamos que nós devemos abrir o coração a Deus como se fosse a um amigo. A gente até usa essa expressão, né? Como é que fica isso? Entender que Deus é amigo, que nós temos que abrir o coração a Ele e manter ao mesmo tempo essa reverência. Eu creio que é muito parecido com a relação que a gente tem com um pai e uma mãe. Não é à toa que o pai e a mãe, eles estão inseridos também no mandamento, vamos estudar aqui. Mas por mais que um pai e uma mãe sejam amigos, e o pai jogue bola com o filho, o pai tenha ali, brinque com a criança, nós temos que ter esse respeito, né? E esse respeito que nós temos pelo pai e a mãe, eles refletem um pouco da relação que nós devemos ter com Deus. Por isso que eu entendo que Jesus, quando ele veio aqui, ele nos ensinou um relacionamento de pai e filho com Deus. Porque, como você falou, por mais que o pai seja amigo, isso, aquilo, você conversa, existe o respeito. Apesar que nos tempos que estamos vivendo, né? A Bíblia fala, sabe, nos últimos dias seriam desobedientes aos pais, né? Não é como um tempo mais antigo aí, mas há essa necessidade, nós fomos criados, ensinados dessa forma. Há o respeito, mas há a liberdade, né? A liberdade de você buscar, a liberdade de você expressar seus sentimentos, tudo mais, com os pais, como assim com Deus também, mas há o respeito.
Aliás, usar o nome de Deus em vão é uma forma de demonstrar desrespeito, né, para com o ser de Deus. Assim como nós não desrespeitamos os pais. A gente, quando trata os pais com amor, carinho e respeito, né, a gente entende um pouquinho mais dessa relação que nós devemos ter com Deus. Um outro ponto interessante sobre essa temática que a gente pode abordar tem a ver também com aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Paulo fala em Gálatas 6, verso 7, da lei da semeadura e da colheita, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos exemplos de pessoas que zombaram de Deus. Foi nem de pessoas que usaram o nome de forma irreverente apenas. Eles zombaram de Deus e eles escolheram isso. A primeira figura de imagem que vem na minha mente são lá os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal que adoravam os seus deuses, eles estavam ali adorando os seus deuses, contrariando a orientação que Elias havia dado, que havia só um Deus verdadeiro. E esses deuses ofereceram o que para eles? Nada puderam oferecer. Mas através dessa atitude idólatra e de desonrar ao Deus de Israel, logo em seguida veio o resultado. Todos eles foram destruídos. Por quê? Porque não reconheceram a reverência do verdadeiro Deus. Sabe uma história que me chama a atenção? Herodes. A Bíblia mostra como era Herodes, um homem perverso, terrível, coisas erradas que fazia. E chegou um momento ali que compararam ele a Deus. É um Deus. Uma pessoa desse jeito ser comparada a Deus. O que aconteceu com ele? A Bíblia fala. Ele foi comido de vermes. Né? É para você ver que Deus não se zomba. E alguns, tipo assim, custam acreditar. Por quê? Porque nunca, como eu vou dizer aqui, nunca presenciaram, nunca sentiram, nunca, talvez ali aconteceu um milagre na vida deles. Mas muitas pessoas que estão nos ouvindo já tiveram milagres na sua vida que Deus se manifestou. Né? Então nós temos que crer nesse Deus, temos que reverenciá-lo, temos que respeitar, não ficar zombando como muitos fazem, porque Deus, Ele está vendo, Ele está ao nosso lado. Deus não é imediatista, as coisas não acontecem imediatamente. É uma exceção à regra, e é por isso que às vezes a gente vacila tanto. A gente pensa assim, fulano zombou de Deus, o outro falou isso, aquilo, e nada aconteceu. Mas vai chegar um momento que todos nós prestaremos contas de nossas palavras. Juízo, né? O juízo, né? Para aqueles que Deus não coloca a sua mão, para aquela pessoa sentir ainda nessa vida aquilo que está plantando, como diz o apóstolo Paulo, vai ser no juízo o momento de tudo ser revelado e cada um pagar por aquilo que falou, por aquilo que disse. Mas vai chegar um momento. Nós temos que entender que esse Deus de amor, esse Deus que é totalmente amoroso, que é um Deus passível, é um Deus que é companheiro, um Deus que é amigo, ele também tem uma outra função, né? Ele também é justiça. Também é justiça. Tem os dois lados da moeda. Né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.